Nesta atmosfera altamente carregada, Alexander R. Romanovich podia dar continuidade à sua pesquisa no Instituto de Defectologia, mas não podia seguir abertamente a linha de Vygotsky. A solução que deu a estas restrições foi engenhosa. Voltou ao método motor combinado, que tem a estrutura geral de um experimento de condicionamento, e conduziu uma pesquisa a respeito da transição das funções psicológicas elementares, que de acordo com sua teoria poderiam ser compreendidas dentro de uma estrutura pavloviana, para funções psicológicas superiores, que a teoria pavloviana existente era incapaz de abarcar. Além disso, concentrou-se no papel da linguagem na produção da transição de processos psicológicos elementares para superiores. Esta escolha de foco foi feliz, uma vez que Pavlov, já no fim da vida, havia começado a especular sobre as maneiras pelas quais os princípios de condicionamento poderiam ser ampliados para abarcar também a linguagem humana. Na época, um homem já muito idoso, Pavlov deixou claro que nesta área sua teoria ainda precisava ser elaborada. Não se tratava de terra cognita. Assim, qualquer um que desejasse lidar com ela poderia fazê-lo, com poucas necessidades de assegurar uma conformidade com a teoria fisiológica que Pavlov havia desenvolvido nos anos 20, com base em sua pesquisa com cachorros. A leitura das publicações de Alexander Romanovich deste período é enervante para mim, hoje. Excelente estudante de línguas, utilizou o jargão pavloviano como um verdadeiro expert. Em alguns casos, tenho relativa certeza em afirmar que ele pensava ser este jargão urna maneira adequada de descrever e explicar os fenômenos, como em seus experimentos com crianças mentalmente deficientes. Mas em outros casos, como em seus estudos dos gêmeos que desenvolveram sua própria linguagem, ele com certeza considerava a teoria pavloviana inadequada. Nestes casos, é preciso traduzir o que ele dizia para sua própria linguagem teórica. Infelizmente, na década de 50, muitos jovens psicólogos soviéticos não foram capazes de realizar esta tradução, e eu também não fui. Quando minha esposa e eu chegamos a Moscou em 1962, estes acontecimentos já faziam parte do passado de Alexander Romanovich. A procura de uma psicologia marxista não havia deixado de ser assunto central, e nem os debates acerca das abordagens teórica e metodológica apropriadas estavam resolvidos. Mas agora eram assuntos de discussão normal, sem que qualquer um em especial ditasse um único caminho aceitável. Em 1955, depois de um hiato de 20 anos, permitia-se à psicologia que tivesse sua própria revista, Problems de Psicologia, tendo Kornilov como editor. Alexander Romanovich e Leontiy Faziam, parte do Conselho Editorial. Então, em 1956, a primeira edição dos trabalhos compilados de Vygotsky foi publicada, com um longo prefácio escrito pelos dois membros restantes da Troika, tornando suas ideias disponíveis pela primeira vez a toda uma geração de estudantes que mal sabiam seu nome. No final da década de 50, Alexander Romanovich volumitou a viajar para o estrangeiro. A grande cristaleira da sala de estar de Lana Pimenovna ficou repleta de lembranças do Japão, da Inglaterra, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, complementando sua coleção de souvenirs soviéticos e da Europa do Leste. Para onde que fosse Alexander Romanovich, ele dava aula, com frequência na língua de seus anfitriões. Ele apareceu perante a comunidade psicológica mundial sob diferentes aspectos. No início, apareceu como um psicólogo do desenvolvimento na tradição pavloviana, um especialista em retardamento mental cujos experimentos de condicionamento acerca das propriedades do sistema do segundo sinal estavam sintonizados com a teorização então em progresso em diferentes laboratórios por todo o mundo. Mais tarde, quando retornou ao Instituto de Neurocirurgia, um outro Luria apareceu perante o cenário mundial, desta vez um afasiologista com técnicas singulares para a restauração das funções cerebrais perdidas, e portador de uma tipologia da afasia um tanto oblíqua em relação às ideias correntes sobre o tema que circulavam fora da URSS. Tanto nas aulas que dava no estrangeiro quanto nas suas atividades editoriais em casa, Alexander Romanovich estava trabalhando para reconstruir e tornar disponível todo um conteúdo da psicologia soviética, que representava o trabalho de sua vida, mas que as flutuações do tempo haviam tornado inacessível. O gigantismo da tarefa produzia por vezes estranhas anomalias na ordem e no ritmo de suas publicações. Seu trabalho com os gêmeos e o da Ásia Central foram publicados em parte, respectivamente 20 e 30 anos depois de serem realizados. Tão logo apareceram em russo, traduções em inglês fizeram-se disponíveis. Afasia traumática, publicado na URSS em 1947, continha material que era parte da dissertação de doutorado de Alexander Romanovich, suplementado no início da década de 60. Como a fase pavloviana de seu trabalho que se seguiu a esta pesquisa foi resumida em aulas que ele proferiu em inglês, na Londres de meados dos anos 50, foi a primeira a tornar-se largamente disponível ao público que lia em inglês.
Em nenhum momento Alexander Romanovich se deu conta das complexas restrições institucionais e ideológicas que haviam produzido suas várias carreiras de pesquisa, e que haviam conformado as condições pelas quais estas carreiras foram tornadas acessíveis a um grande público. Para mim, os mal-entendidos causados por esta série de acontecimentos trouxeram sorte. A mensagem do trabalho que foi publicado em meados da década de 50 atraía, se não meu profundo entendimento, pelo menos meu interesse. Ela me trouxe a Moscou. Ao longo do ano que passei na Universidade de Moscou, uma corrente constante de visitantes passava pelo laboratório para encontrar Alexander Romanovich. A não ser quando lhe faltava tempo, ou quando estava doente, Alexander Romanovich os atendia. Várias vezes por semana dava aula em alguma das diversas instituições a que ele era associado. A Universidade de Moscou, o Instituto de Neurocirurgia e o Instituto de Psicologia. Também dirigia um grupo de discussão para estudantes estrangeiros, ao qual ele levava os visitantes e tomava parte ativa em atividades do partido. De manhã cedo e tarde da noite ele leria e escreveria, arranhando uma correspondência volumosa e poliglota com uma velha caneta tinteiro. Antes de sair para o trabalho, estaria ao telefone. Muitos diretores de departamentos e institutos por toda Moscou brincaram comigo, contando serem acordados cedo nos dias da semana, por Alexander Romanovich, que os lembrava de um serviço por fazer ou os participava de um tentador projeto a ser realizado. Além de seus outros trabalhos, Alexander Romanovich dava continuidade ao hábito que manteve por toda a vida, de ler a última palavra na pesquisa psicológica internacional, e garantir que os artigos e monografias mais importantes fossem vertidos para o russo, muitas vezes com uma introdução de seu próprio punho. Era editor consultivo de revistas estrangeiras e soviéticas, e quando permitiam as condições, escrevia artigos originais em inglês, francês, espanhol e alemão, para publicação no estrangeiro. Cioso de seus estudantes e colegas, promovia incansavelmente seus trabalhos, organizando traduções em russo para o inglês e outras línguas europeias. Percebo agora que na época que cheguei a Moscou, Alexander Romanovich estava dedicando tanta energia à preservação do passado quanto ao trabalho contemporâneo e futuro. Não se admira que estivesse com tanta pressa. Havia muito a ser feito para que aquele passado sobrevivesse às pilhagens das épocas históricas pelas quais havia passado. Minha maior tristeza é ter entendido tão pouco do trabalho de Alexander Romanovich por tanto tempo. Só no último ano de sua vida estava preparado para fazer-lhe as perguntas que deveria ter feito em 1962. Ele apreciou-me. Minhas perguntas, sobre Vygotsky, o raciocínio do método motor combinado, os acontecimentos relacionados a seu trabalho em defectologia. Mas respostas completas, uma discussão verdadeira, raramente apareciam. Havia passado então mais de 40 anos desde seu primeiro encontro com Vygotsky, e ele não mais conseguia me dizer por que o homem o entusiasmara tanto. Ele era um gênio, me disse repetidas vezes. A inclinação de Alexander Romanovich dos primeiros tempos em direção à psicanálise foi descartada como um capricho da juventude. Seu uso do método motor combinado foi reduzido a um caminho no qual ele tropeçou no protótipo do detector de mentiras. Verdadeiro, mas enganoso. Quando cheguei ao fim de minha própria pesquisa acerca da vida de Alexander Romanovich, comecei a entender, e a lamentar, a maneira pela qual as ideias vivas de seu passado haviam sido reduzidas a fórmulas. No curso de uma única vida, ele havia visto necessidade de pensar em diversas línguas científicas, cada uma das quais codificava a mesma realidade de maneiras diferentes e aparentemente desconexas. Suas fórmulas padrão não foram concebidas como disfarces, mas foram as marcas das diversas épocas pelas quais passou sua carreira. Nunca obteve completo sucesso na criação de uma linguagem unificada para o corpus completo de seu trabalho. O significado do todo só pode ser aprendido através de anos de aprendizado, e é de discernimento difícil, se não impossível, até que cada uma das partes seja entendida, colocando o tema de sua integração à parte precedente. Meus 15 anos de aprendizado não foram suficientes para tornar-me um mestre, mas me fizeram testemunhar da complexidade e da abrangência dos assuntos que preocupavam Alexander Romanovich de uma maneira geralmente inacessível a seus outros estudantes. Esta experiência abriu perante meus olhos uma imagem do entendimento integrado do trabalho de sua vida. Um testemunho altamente pessoal da potência e da durabilidade das ideias que atraíram Alexander Romanovich à psicologia me foi dado no dia em que me sentei para escrever este relato. No moderno edifício de psicologia no campus da Universidade da Califórnia, 7 colegas e eu havíamos nos reunido para discutir um artigo recente, escrito por um dos líderes do ramo da computação conhecido como estudo da inteligência artificial. Representávamos um panorama bem largo das ciências sociais, antropologia, psicologia, comunicação, sociologia e linguística.
Todos nós somos considerados competentes ao lidar com a tecnologia mais moderna de nossas ciências, incluindo a matemática, a modelagem por computadores e o design experimental. Mas nosso assunto, naquele dia, não dizia respeito a um método ou a um fato, concebido de forma estreita. Na verdade, estávamos juntos para discutir uma profunda abordagem da inteligência artificial, feita por um de seus principais praticantes. Seu tema: nossos modelos da mente são idealizações nomotéticas, que são incapazes de capturar a natureza verdadeira da experiência humana. Exortava-nos a encontrar novos métodos que transpusessem o vão entre nosso presente científico, tecnologicamente sofisticado mas árido, e o futuro ainda inatingível, mas necessário, de uma psicologia que abarcasse toda a envergadura da experiência humana. De fato, são as ideias que permanecem, mas são os seres humanos que lhes dão vida. 228.